Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma grande multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos 3 efeitos da vontade de Deus. Quando nós realizamos e buscamos lutar para realizar essa vontade na nossa vida, esses efeitos eles vão se realizando em cada um de nós. E assim nós vamos tendo uma capacidade de cada vez mais manifestar a presença de Cristo ao mundo e a cada um daqueles que nós encontramos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso que, se nós olharmos bem, nós vemos 3 características daqueles que fazem a vontade de Deus. Características que são progressivas, onde nós vamos passando de uma para a outra e crescendo até chegar a uma maturidade de vida cristã. Por isso que a primeira característica é o discipulado. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós adentramos nesse discipulado de Jesus Cristo, nessa capacidade de escutar a sua voz, de estar sempre ao seu redor, para escutar a sua pregação, para escutar os seus ensinamentos. Por isso que esse é o primeiro efeito. Quando nós somos atraídos pelo próprio Cristo, nós começamos a imitá-lo. A imitação de Cristo é fazer a vontade de Deus, é buscar cada vez mais na nossa vida adentrar nesse grande mistério de redenção, de salvação, que se dá pelo conhecimento de Jesus Cristo. E a partir desse conhecimento nós vamos adentrando numa verdadeira experiência de amor, onde nós começamos a amar a Deus e depois o próximo como a nós mesmos. Por isso que o discipulado ele é importante e é o primeiro passo, porque é no discipulado que nós vamos adquirindo todas essas circunstâncias básicas e necessárias e fundamentais para uma verdadeira vida cristã, para sermos verdadeiros discípulos e missionários de Cristo. Depois, quando nós vamos adentrando mais profundamente nesse mistério do discipulado, nós vamos passando para um outro degrau, subindo mais um pouco para perto de Jesus Cristo, para um grau de familiaridade, onde nós vamos nos sendo reconhecidos como irmãos de Jesus Cristo. E o que significa ser irmãos de Jesus Cristo? Ser irmão de Jesus Cristo é sermos capazes de reconhecer que somos filhos do mesmo Pai. É nesse momento que começa a surgir uma verdadeira capacidade de misericórdia para com o próximo, uma verdadeira capacidade de desejo de salvação das almas, da humanidade. É nesse momento que nós nos tornamos corresponsáveis por essa obra de salvação, porque ser irmão de Jesus Cristo significa justamente isso, ser filhos do mesmo Pai, para identificar-se naquele que é o próprio Filho de Deus, porque esse é o mistério da vida cristã, de sermos outros Cristos, de sermos essa imagem e semelhança de Cristo nessa terra, essa imagem e semelhança que reflete a luz verdadeira, que é Jesus. Por isso que o segundo passo do discipulado é justamente isso, esse crescimento numa capacidade de sermos irmãos de Jesus Cristo, de parecermos com Ele, para que possamos verdadeiramente sermos filhos do mesmo Pai do céu. Depois, o terceiro grau, que seria o grau de maturidade, é a vivência da paternidade e da maternidade espiritual,
que todos nós precisamos aprender a viver, porque é nessa maternidade, paternidade espiritual que nós começamos a experimentar essa obra de geração do próprio Cristo nessa terra. Porque cada um de nós, como instrumentos de Deus, nós somos chamados justamente a isso, a gerar outros Cristos para esta terra e para o reino dos céus. Quando nós somos chamados para a missão, para adentrar nesse grande mistério de salvação das almas, porque foi para isso que nós fomos chamados, nós fomos convidados por Jesus Cristo para aprender dele a ser também pais e mães espirituais, onde nós geramos, pela nossa dedicação, almas para o reino dos céus, outros Cristos para esta terra. Por isso que o mistério da vontade de Deus é um mistério que precisa ser realizado na nossa vida, porque somente quando nós adentramos nessa prática da vontade de Deus, do Pai do céu, é que nós conseguiremos ser verdadeiramente discípulos, irmãos de Cristo e pai e mãe de Cristo, onde nós viveremos esse discipulado na amizade com Jesus, a fraternidade nessa capacidade de reconhecer o Pai do céu como nosso Pai e viver bem a paternidade e a maternidade espiritual. Assim deve ser a nossa vida. E dessa forma nós vamos adentrando nesse grande mistério de salvação das almas, permitindo com que os efeitos da vontade do Pai se realize na nossa vida. Esses efeitos que são efeitos salvíficos, que são frutos de salvação, frutos de fecundidade, que mostra que o nosso chamado é real e mostra que realmente é Deus que está realizando todas as coisas em nós e através de nós. Por isso que nós somos chamados a essa grande obra de maturidade, onde nós vamos crescendo dia após dia nessa capacidade de nos relacionar com Deus através de Jesus Cristo, para sermos discípulos, irmãos, pais e mães das almas, para que possamos realmente, nessa terra, gerar almas para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.